Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Eu sou a Aline, diretora do Ramachote, e nós estamos morrendo de saudade, principalmente das nossas crianças. A escola não é a mesma sem elas. O ensino remoto tem sido um grande desafio. Todos estamos aprendendo, tanto as crianças quanto as famílias e até mesmo os professores e funcionários. Por isso, nós enviamos a pesquisa para que vocês trouxessem um pouco dos anseios, dificuldades e dúvidas que surgiram no meio do caminho. E gravamos esse vídeo para trazer algumas orientações, dicas, para que a gente possa superar essa barreira juntos. Muitas famílias responderam na pesquisa que estão sem tempo, não estão conseguindo organizar as atividades, não estão conseguindo fazer. Stefano, você tem alguma dica pra gente? Tenho sim, Aline. Bom, gente, algumas dicas é assim. A primeira coisa, organizar uma rotina com a criança, né? Pensar num horário adequado para vocês realizar essa atividade. Tem família que vai ter mais tempo de manhã, de tarde ou à noite, mas pensar num horário preferencialmente todos os dias, né? Para que você consiga até não gerar uma expectativa muito grande, uma ansiedade na criança e se dedique nesse horário para isso. Outra coisa que a gente tem que pensar é no ambiente. De preferência, essa criança precisa de um apoio de mesa para fazer as atividades, principalmente as atividades escritas, né? É complicado ela fazer, às vezes, atividade em cima de um sofá ou de alguma coisa que não dê um bom apoio. Isso prejudica até a questão da coordenação dela. E a última coisa é pensar, né, o quanto que a gente dedica um tempo para isso. Então, nesse horário que vocês estiverem com a criança, sentar junto, ficar perto e valorizar esse momento com ela. Porque esse tempo demonstra também o quanto que vocês estão valorizando essa atividade, né? E por falar em atividade, eu acho que a professora Fabiola tem uma dica bacana. O que é mais importante, Fabiola, na hora de a gente fazer essas atividades? Olha, Stefano, na hora de realizar as atividades, o mais importante não é o registro final, mas todo o processo que está envolvido no decorrer da atividade. Então, por exemplo, numa atividade com tinta, o mais importante é a criança misturar as cores, sentir a textura das tintas, imaginar o que ela quer fazer com aquela tinta. Isso serve para todas as atividades, né? Por exemplo, uma atividade que envolva recursos naturais. O importante é ela sair, observar, comparar, imaginar a conversa que está envolvida em todo esse processo. Isso que é o mais importante na hora de realizá-las, e não apenas a foto do registro final. Essa foto é importante para os professores guardarem como registro, porém, para as crianças, o mais importante mesmo é esse processo no decorrer da atividade. Agora, me fala uma coisa, Mariana. Algumas crianças estão com dificuldade para desenhar. Elas podem pedir para alguém da família desenhar por elas? Não, Fabiola, não é interessante as famílias desenharem para as crianças, porque as crianças têm que ser autoras dos seus próprios desenhos. Às vezes, elas fazem rabiscos e as famílias acham que aquilo não é desenho. É sim, é a forma da criança se expressar, e é muito importante mandar para o professor ver o desenvolvimento da criança, porque a criança começa desenhando rabiscos, depois isso evolui para formas humanas, formas de animais, mas para isso ela tem que desenhar sozinha. Mas então, como a família pode ajudar a criança? Ela pode perguntar sobre o desenho. Se o desenho é depois de uma história ou de uma música, assistir essa história ou essa música várias vezes e fazer perguntas sobre a história, o que aconteceu, o que ela mais gostou. Enquanto ela estiver desenhando, a família pode perguntar: o que você está desenhando? O que isso daqui parece? Tá de dia? Tá de noite? Interessante essas perguntas para ela já ir pensando sobre o desenho enquanto ela está desenhando. E depois que ela terminar de desenhar, a família também pode perguntar o que você desenhou, por que você desenhou isso. Essas perguntas faz ela pensar, raciocinar sobre o que ela fez. Isso ajuda muito no seu desenvolvimento. E também tem as perguntas dos professores. Durante a atividade, os professores vão perguntando se está de dia, se está de noite, ou o que a criança desenhou. Não significa que está errado, tudo bem, família? Os professores fazem essas perguntas mesmo
justamente para a criança ir pensando sobre o desenho. E é muito importante que ela sempre desenhe sozinha. Eu tenho uma pergunta. Raíssa, qual que é a importância do brincar? Ótima pergunta, Mariana. O brincar é muito importante para as crianças, pois é através da brincadeira que as crianças aprendem, que as crianças se desenvolvem. Então, explorando os espaços que as crianças vão se desenvolvendo, tanto os espaços da escola quanto os espaços dentro de casa. E as brincadeiras, elas são tão importantes quanto as atividades escritas. É na brincadeira que a criança desenvolve o seu corpo, entende as regras, aprende sobre cooperação. E quando as brincadeiras são feitas junto com a família, elas criam laços afetivos, memórias que são guardadas para sempre pelas crianças. Então, quando alguém te perguntar se o ano letivo de 2020 está perdido, não, ele não está perdido, pois as crianças continuam brincando, explorando, criando, mesmo dentro de casa, mesmo com as atividades dos professores ou com as brincadeiras que eles criam. Todas as brincadeiras são de extrema importância para o desenvolvimento deles. Mas eles não vão aprender a ler e a escrever, Maria Ângela? Raíssa, eles irão aprender quando chegar o momento certo para eles. Porque as atividades que eles estão realizando agora, como desenhar, usar tesoura para recortar, alinhavar, amassar papel, modelar massinha, fazer movimentos de pinça com os pregadores, colar, são atividades que desenvolvem a coordenação motora, a percepção, a atenção, a concentração, que são necessárias para a alfabetização, assim como os momentos de leitura, ouvir histórias que os pais contam, que a família vai ler, né? Os professores na escola também fazem as leituras. Tudo isso é um momento em que eles aprendem a se expressar, a lidar com as palavras de uma forma diferente, conhecendo o sentido de cada uma, sabendo como pronunciá-las de forma correta, e isso vai ajudar a criança a acelerar a sua forma de aprender e aumentar a sua vontade de querer conhecer a leitura e a escrita. Aproveitem para brincar em forma de desafios com elas nessa fase. Por exemplo, tem a brincadeira do stop, que elas gostam muito, cantar cantigas, desafios de quadrinhas, procura da primeira letra do nome, nome de quem que começa com a mesma letra, quando sai que vai ao supermercado, procurar pelas embalagens dos produtos conhecidos, ler as placas das ruas, tudo isso são atividades que ajudam muito. Você, Cristina, não gostaria de falar alguma coisa com as famílias também? Quero sim. Esperamos que esse vídeo possa ajudá-los a entender melhor o ensino remoto na educação infantil. E lembrem-se, sempre que precisar estaremos aqui para ajudá-los e apoiá-los. Estamos com muita saudade de vocês! Fiquem em casa sempre que possível. Lavem as mãos e usem álcool gel. Fiquem bem e sempre que saírem, usem a máscara. Um abraço virtual para vocês, meus amores! Estamos juntos nessa. Conte sempre com a equipe do Ramachote. Um beijo, se cuidem!